Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai seja com todos nós. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos ler novamente. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos ser santos como o Senhor é santo. E uma das verdades que aprenderemos nessa noite, que temos aprendido nesses dias aqui, é que o Senhor nos santifica por meio da palavra. É diante dela e diante do Senhor que estamos, o Deus que se revela por meio de palavras. E diante do Senhor, ó Pai, clamamos: santifica-nos na verdade que é a Tua palavra. Fala conosco, nutre o nosso coração, alimenta-nos, Senhor, para que cheguemos à estatura do varão perfeito, Jesus Cristo, nosso Salvador. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para ser terra fértil e receber a semente da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na exposição dessa manhã, feita pelo reverendo Mauro, nós exploramos e definimos a doutrina da santificação, ou o conceito de santificação, bíblica e teologicamente. No entanto, é importante ressaltar, porque a gente tende a se esquecer disso com alguma frequência, que as doutrinas bíblicas, e a doutrina bíblica da santificação especialmente, nunca foram destinadas à mera contemplação ou à ociosidade. Pelo contrário, boa teologia, a verdadeira teologia, sempre resulta em dois objetivos muito claros: adoração ao Deus verdadeiro e prática. Boa teologia, boa doutrina, sempre nos leva a dois lugares: adoração ao nome do Deus verdadeiro e vida santa diante desse Deus. Quando Deus salva uma pessoa da sua condição caída pelo pecado, é para que, uma vez salva, essa pessoa viva uma vida de santidade e de justiça, as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas, como diz Paulo aos Efésios. Ao mesmo tempo, o resultado natural da salvação é louvor ao nome de Deus e um sentimento arrebatador de gratidão que impulsiona aquele que foi salvo a uma nova forma de viver. Considerando então que houve um processo iniciado em nós no momento em que nos unimos misticamente a Cristo, processo da santificação, e que existe um lugar ao qual chegar, esse lugar de adoração e de santidade, a pergunta que se levanta para nós hoje é: o que existe entre esses dois grandes marcos da vida cristã? A nossa salvação e a santificação. O que há entre uma coisa e outra? Trocando em miúdos, como é que a santificação funciona na prática? Como é que nós podemos aplicá-la? Onde nós devemos fazê-la? Essas são algumas perguntas que o John Fesco, o autor do livro que dá base às nossas reflexões, e que nós nos fazemos hoje. E para responder essas perguntas, o autor do livro propõe três ideias, três verdades fundamentais que são: 1. O meio utilizado por Deus para a nossa santificação. 2. O ambiente escolhido por Deus para a nossa santificação. E 3. A prática dessa santificação. É isso que a gente vai ver nessa noite. Qual é o meio, qual é a ferramenta escolhida por Deus para a nossa santificação? Qual é o local, o ambiente escolhido por Deus para a nossa santificação? E como é que essa santificação se dá então na prática? Em primeiro lugar, meus irmãos, a sua segunda carta, como a gente acabou de ler, o apóstolo Pedro nos ajuda a entender melhor qual é o principal
meio usado por Deus para a nossa santificação? A sua palavra. E o texto diz, visto como pelo seu divino poder, é uma oração tanto quanto truncada, né? Difícil de entender numa primeira leitura, mas Pedro diz, olha, visto como pelo divino poder de Deus, nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para crescer em santificação já nos foi dado. Não há nada que você ainda precise receber, tudo já te foi dado. Todas as coisas que, pelo divino poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Não é difícil compreender que Pedro está falando aqui do processo de crescimento do cristão, do processo de santificação do cristão, trocando em miúdos. O que Pedro está dizendo é, tudo que a gente precisa para viver uma vida santa diante de Deus já nos foi dado. Toda sorte de bênçãos espirituais já nos foram dadas em Cristo Jesus. Essas bênçãos espirituais nos são reveladas pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então há um elemento de conhecimento aí. Por essa razão também, nós recebemos as muito grandes e preciosas promessas de Deus, para que por meio delas, mais uma vez Pedro ressalta essa ideia, nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina e nos livremos das corrupções que há, das paixões que há nesse mundo. Pedro, então, como a gente disse, está claramente falando sobre o processo de desenvolvimento do cristão, o processo de santificação, e ele coloca duas coisas principais como meios pelos quais isso acontece. Um, o conhecimento de Deus, e dois, as suas preciosas e muito grandes promessas. E se nós pudéssemos resumir essas verdades numa só palavra, ao que Pedro está se referindo aqui? Aonde é que nós encontramos o conhecimento de Deus? Aonde é que nós encontramos as muito grandes e preciosas promessas de Deus para o seu povo? Na palavra de Deus. Nos parece que Pedro aprendeu essa verdade diretamente do seu mestre. É Jesus quem, em sua oração sacerdotal, roga a Deus para que santifique os seus discípulos na verdade. E na oração conseguinte, Jesus define o que é essa verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E meus irmãos, de forma muito direta, simples, e a gente gosta de inventar muita coisa e criar métodos absurdos e muito diferentes e muito novedosos para crescer na santificação, mas de forma muito simples, o que Pedro nos está ensinando aqui é que é a palavra de Deus, a grande ferramenta utilizada por Ele mesmo para gerar em nós um novo caráter, uma nova forma de enxergar a vida, para criar em nós um novo universo de compreensão das coisas e uma nova forma de se portar nesse mundo. E Ele a escolhe porque foi por meio dessa mesma palavra que Ele decidiu se revelar ao seu povo, comunicar-se ao seu povo, e por que não dizer, habitar em meio ao seu povo. Foi por meio da palavra, da sua palavra, que Deus criou o mundo, meus irmãos. Não foi de outra forma. A palavra de Deus é poderosa para criar realidades do nada. Quando não havia nada, apenas densas trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Deus falou e tudo veio a acontecer. Deus falou e do nada surgiu tudo. Deus poderia ter escolhido outras formas de criar, mas Deus escolheu criar por meio da sua palavra. Ao contrário dos seres humanos que lançam palavras a esmo, que falam e muitas vezes se esquecem, a palavra de Deus é diferente. Quando Deus fala, as coisas acontecem. A conexão entre a palavra de Deus e a criação não é um caso isolado, meus irmãos, da exibição do poder de Deus por meio da sua palavra. Deus então salva, cria mundos por meio da sua palavra e salva pessoas do pecado e da morte por meio da sua palavra. Foi por meio das suas palavras que Deus estabeleceu pacto com os homens, algo que a gente tem visto, tantas vezes na escola dominical. Foi por meio da sua palavra, dita a Moisés e registrada em tábuas de pedra, que Deus revelou a sua lei e mais do seu caráter aos homens.
Foi por meio de mensageiros inspirados por Deus, como a gente tem visto ao longo da série de sermões do profeta Jeremias, que Deus se comunicou com o seu povo por um longo tempo. É por meio do Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, que nós somos ensinados, como diz João 14, ensinados e lembrados de quê? De todas as palavras que Jesus nos disse. Foi por meio da palavra, quando Jesus disse, Lázaro, venha para fora, que o homem foi ressuscitado da morte. O homem que já estava morto, que já cheirava mal, quando ouviu a palavra de Deus, quando ouviu a voz do Deus encarnado, Jesus Cristo, aquele homem voltou a viver. O apóstolo Paulo abre a sua carta aos Romanos com as seguintes palavras: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. O Evangelho, a palavra revelada de Deus, é o poder de Deus de forma compreensível, cognitiva. E a conclusão lógica, meus irmãos, a que esse texto nos leva é que todas as vezes em que aos domingos, em que encontros da nossa comunidade, nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada de forma fiel, Deus está comunicando a nós o seu poder. Deus está revelando a nós mais do seu caráter. O Evangelho é o poder de Deus, não carrega o poder de Deus, não contém o poder de Deus. O Evangelho a pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E mais adiante, Paulo vai explicando os meios pelos quais Deus faz o Evangelho agir sobre os pecadores. E Paulo escreve, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Mais uma vez, o papel da palavra na ressurreição espiritual de homens e mulheres que estavam mortos em seus delitos e pecados. Paulo então fornece uma resposta para aquela pergunta retórica. E como crerão naquele de quem não... E como ouvirão se não houver quem pregue? Deus faz a sua palavra todo-poderosa incidir sobre os pecadores através da pregação do Evangelho. E Paulo então escreve em Romanos 10, assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O que a gente talvez não perceba aqui, meus irmãos, é que as palavras de Paulo revelam a forma como ocorre a nossa santificação, como ocorre a nossa transformação em gente mais parecida com Jesus, ou como disse Pedro, gente coparticipante da natureza divina. Existe um clichê antigo. Temos nutricionistas aqui? Ou não? Tem? Alguém? Tem Nayara, né, que é cardiologista, mas que dá muitas dicas também de alimentação. E esse dito antigo dizia que você é o que você come. Do que você se alimenta impacta diretamente na forma como você enxerga a vida, lida com a vida, vive a vida. E a verdade capturada nessa declaração, aparentemente simples, não se limita apenas ao mundo da alimentação, mas também se aplica aos fins distintos da salvação e da condenação dos homens. Se nós nos alimentamos da palavra de Deus, se nós nos nutrimos da palavra de Deus, então somos santificados. Se pelo contrário nós a desprezamos, se nós a relegamos a segundo plano, nós diminuímos, como diz a música infantil. Assim como Jesus ressuscitou mortos por sua palavra, Jesus salva pecadores e santifica pecadores da morte, pelo mesmo meio. E é por meio desse poder então que Ele nos aperfeiçoa e santifica, e não à toa, o mesmo apóstolo Pedro nos adverte, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. A palavra de Deus, meus irmãos, simplesmente ela, a boa, velha, mas sempre atual palavra de Deus, é o nosso leite, é o que é o leite para Joana, para Maria Luísa, para o Lucas, para o Isaac e para tantas crianças que nós temos aqui. Sem esse leite, nós não podemos crescer. Sem esse leite, nós não temos anticorpos para lidar com as tentações desse mundo.
Sem esse leite espiritual, nós não crescemos em santificação. Sem o leite espiritual, sem a palavra de Deus, nós não crescemos à semelhança de Cristo. Para fechar esse primeiro ponto, o Salmo 119 é muitíssimo claro sobre a capacidade e a utilidade da palavra de Deus para transformar as nossas vidas e para nos santificar. O Salmo 119, verso 9, diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Quem se lembra? Observando segundo a tua palavra. Simples assim, sem grandes mistérios. O Salmo 119, 11 diz o seguinte: guardo a tua palavra no meu coração para quê? Para não pecar contra ti. Qual é o antídoto contra o pecado? Guardar a palavra de Deus em nossos corações. Não passa primeiramente, a gente tem essa tendência a sempre achar que a santificação é uma obra da força do nosso braço. Eu preciso ser muito disciplinado, eu preciso ser muito constante, eu preciso ser um atleta na forma como eu lido com as minhas disciplinas espirituais. E sim, meus irmãos, a nossa disciplina, a nossa diligência é parte importante, cumpre parte importante no processo de santificação. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que para não pecar contra o Senhor, a primeira coisa que nós precisamos fazer diz respeito a guardar a palavra de Deus no nosso coração. O verso 133 do mesmo Salmo 119 diz o seguinte: firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Qual é então, meus irmãos, o grande segredo, a grande ferramenta, nessa época em que todo mundo está vendendo curso para mostrar qual é o melhor caminho para fazer X, Y ou Z? Qual é a grande ferramenta, o grande meio que Deus nos fornece para a nossa santificação? Nada mais do que a palavra de Deus. Mas há uma segunda verdade que a gente aprende nessa noite, que é qual é o contexto adequado para a santificação. O meio adequado é a palavra de Deus, é o guardar a palavra de Deus. Mas Deus criou um ambiente, um cenário, um contexto propício para a santificação. Um lugar onde nós somos especialmente instados a crescer, motivados a crescer, animados a crescer. E esse ambiente é a igreja. Por quê? Porque é na igreja, na casa de Deus, na comunhão do povo de Deus, que nós podemos encontrar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é o meio, a igreja é o lugar onde nós a encontramos. Mas aí você pode estar se perguntando: mas espera aí, como assim? Será que eu não posso encontrar a palavra de Deus no ambiente da minha casa? Jesus disse que eu devo fechar a porta do meu quarto e orar e ler a Bíblia. Sim, meus irmãos, é fato, é verdade que nós podemos encontrar e encontramos a palavra de Deus nas nossas próprias casas. Porque, em primeiro lugar, nós todos temos uma cópia da Bíblia. E, em segundo lugar, o que é esperado dos crentes é que mantenham também uma vida devocional. Os crentes podem ler a Bíblia a qualquer momento e frequentemente o fazem. O tempo de devoção pessoal certamente é uma parte importante de uma vida espiritual saudável, de uma dieta espiritual saudável. No entanto, como a gente vê quando olha para as Escrituras, o tempo de devoção pessoal, por mandatório que seja e por mais importante que seja, não é o principal componente da dieta espiritual de uma pessoa. Quando nós observamos o contexto mais amplo das Escrituras, nos damos conta que o principal lugar usado por Deus para revelar a sua palavra, o principal lugar utilizado por Deus para nossa santificação por meio da palavra é a igreja, é o seio do povo de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, congregar, assistir à pregação da palavra, meditar nela, deleitar-se nela, participar dos sacramentos como uma palavra visível e tangível de Deus, é este sim o principal componente da nossa dieta espiritual. Como a gente vê e tem visto na série de pregações em Jeremias, quando Deus deu a sua palavra ao seu povo, Deus não o fez indiscriminadamente. No Antigo Testamento, Deus especificamente dotou e inspirou profetas para pregarem a palavra ao seu povo. Mas agora, desde o advento de Cristo, Deus nos falou por meio do seu Filho
e através do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, Jesus capacitou de forma especial alguns homens para pregar a palavra. Em Efésios, Paulo identifica alguns dons do Espírito e aponta a razão pela qual Deus deu aqueles dons àqueles homens, a razão pela qual alguns homens receberam aqueles dons. E ele diz lá em Efésios 4, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Para que Deus dotou esses homens com esses talentos? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo identifica os pastores, Paulo identifica os pregadores da palavra como um presente de Cristo à igreja, que veio até nós por meio do derramamento do Espírito. E Paulo então afirma que os pastores, aqueles que pregam a palavra de Deus, são os indivíduos específicos que Deus escolheu para anunciar o poder transformador da palavra de Deus. E aí você pode estar se perguntando, mas espera aí, então eu não devo pregar? Não, pelo contrário. Mas há alguns homens que foram especialmente designados para isso, especialmente chamados para isso, especialmente capacitados para isso. E esses pastores não devem então, que é uma grande responsabilidade também, não devem manejar a palavra para o seu próprio ganho pessoal ou para a sua fortuna, para a sua riqueza, mas como Paulo claramente afirma, meus irmãos, para o aperfeiçoamento dos santos, para a santificação do povo de Deus. Em outras palavras, os pregadores da palavra de Deus proclamam esta palavra para edificar o corpo de Cristo. Esses homens proclamam o Evangelho, a palavra de Deus, não apenas para a salvação do povo de Deus, mas também para a sua edificação. Paulo mesmo entendia o seu ministério dessa forma. Quando ele saúda a seu filho na fé, Tito, também pastor, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para quê? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Então, meus irmãos, qual é o ambiente propício para encontrar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus? A comunhão do povo de Deus, a igreja. E fica então o alerta do escritor aos Hebreus para nós: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Se nós zelamos pela nossa santificação, pelo nosso desenvolvimento espiritual, ser relapso no que diz respeito à comunhão com o povo de Deus é suicídio. O John Fesco, então, ele expande essa ideia, dizendo, porém, que não é apenas por meio da palavra pregada que Deus santifica o seu povo, mas também por meio daquilo que ele chama de palavra sacramental, o que reforça a ideia de que a igreja é o meio escolhido por Deus, o ambiente escolhido por Deus para a nossa santificação. O que são os sacramentos? São sinais e selos do pacto da graça, como diz a Confissão de Fé de Westminster, imediatamente instituídos por Deus para representar a Cristo e os seus benefícios. No seu capítulo 14, a Confissão de Fé diz o seguinte: a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Por meio dos sacramentos, então, e da oração, como nós veremos posteriormente, o processo de santificação ele é potencializado na nossa vida. Quando um pastor prega, ele proclama a palavra audível de Deus. A palavra, então, é proferida e atinge os ouvidos daqueles que a ouvem. No caso do batismo, que são os dois sacramentos que nós acreditamos, no caso do batismo e da ceia do Senhor, o que a palavra é para os nossos ouvidos, os sacramentos, o pão, o vinho e a água, são para os outros sentidos. Os sacramentos pregam visivelmente e de maneira tangível, tátil,
a palavra de Deus aos nossos sentidos. Sentimos a água escorrendo sobre as nossas cabeças. Provamos, sentimos e cheiramos o pão e o vinho. Sinais, símbolos de uma graça invisível, mas que pela graça de Deus comunicam ao nosso coração e transferem ao nosso coração a capacitação que nós precisamos para crescer na vida com Deus. Os sacramentos, porém, meus irmãos, nunca funcionam de forma independente da palavra. Você pode ter a pregação da palavra sozinha, mas nunca os sacramentos sozinhos. Os sacramentos requerem a palavra de Deus, porque eles a selam e a confirmam. O Espírito Santo utiliza a palavra audível e visível de Deus, então, para trazer uma maior santificação ao povo de Deus. E esta não é necessariamente uma conclusão nova, tanto que os teólogos de Westminster, há 500 anos atrás, já haviam entendido isso, mas que tem sido facilmente esquecida pela igreja. Não pensemos, porém, porque o brasileiro, especialmente, é um povo que tem uma tendência bastante mística, de que não há nenhuma qualidade mágica na palavra ou no sacramento. A Bíblia não é um livro de encantamentos a ser recitado ou acessado para produzir resultados mágicos. Quem é das antigas aqui se lembra daquela caixinha das promessas? Quem já teve uma caixinha das promessas aqui, né? Quando você precisa de alguma coisa, que o seu coração está apertado, você vai e pega aquele bilhetinho e fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, e aquilo já é o alimento para a semana inteira. Não é disso que a gente está falando. Da mesma forma, meus irmãos, os sacramentos não são substâncias misteriosas a serem consumidas e que magicamente nos conferem um poder extraordinário para a santificação. Mas sim, são os meios escolhidos pelos quais o Deus triuno nos comunica a sua palavra e aplica, através da fé, os benefícios da sua graça aos corações daqueles que creem. Para finalizar esse ponto, fica novamente o alerta do autor de Hebreus a nós. Se nós entendermos que a igreja, a comunhão do povo de Deus, e o Novo Testamento está cheio de passagens que fala que nós devemos orar uns pelos outros, levar os fardos uns dos outros, abençoar uns aos outros, perdoar uns aos outros, enfim. A vida cristã é uma vida vivida em comunidade. O autor de Hebreus nos lembra isso quando diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Qual é, então, meus irmãos, o ambiente propício para a aplicação do conceito da santificação, para a aplicação da doutrina da santificação? A igreja. Muito mais do que os nossos quartos, muito mais do que a nossa intimidade, é aqui, no meio do povo de Deus, ferro afiando ferro, que a gente é santificado, que a gente é transformado. Por isso, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Esse é o lugar escolhido por Deus para revelar ao seu povo a sua palavra. Valorizemos esse grande tesouro que nós temos em mãos. Então a gente viu até agora qual é o meio escolhido por Deus para a nossa santificação, de forma simples e direta: a palavra de Deus. Não há fórmulas mágicas, é a palavra de Deus o meio escolhido para a santificação. Quanto mais você a lê e medita nela, mais santo você é. Quanto menos você lê e menos medita nela, menos santo você é. Qual é o ambiente propício para a santificação? A igreja, o corpo de Cristo. Por fim, meus irmãos, chegando já ao final, como é que funciona a prática da santificação? Como é que essa prática se manifesta no nosso dia a dia? A imagem que as Escrituras nos retratam é muito simples e descomplicada. A cada dia do Senhor, a cada domingo, uma pessoa que está unida a Cristo deve ir à igreja,
reunir-se com o povo de Deus, prestar atenção à pregação da palavra de Deus. É uma coisa que a gente tem dificuldade, viu? Ainda mais agora com o smartphone, a gente está sempre ali, a gente tira foto da pregação, posta a foto da pregação, faz reels da pregação e muitas vezes não presta atenção na pregação. Então, a cada dia do Senhor, uma pessoa que está unida a Cristo deve ir à igreja, prestar atenção na palavra de Deus, a pregação da palavra e a administração dos sacramentos. O Catecismo Maior de Westminster tem um conselho muito bom sobre como uma pessoa deve fazer isso e atender ao chamado da pregação da palavra de Deus. Diz o seguinte: é requerido dos que ouvem a palavra pregada que a atendam com diligência, preparação e oração. Examinem o que ouvem pelas Escrituras, recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de mente, como a palavra de Deus, como o que ela é, a palavra viva de um Deus que se revelou por meio de palavras. Meditem e discutem sobre ela, e a escondam em seus corações e produzam frutos delas em suas vidas. Ao atender a pregação da palavra, uma pessoa deve prestar atenção, orar para que ouça a mensagem, compará-la com as Escrituras mesmas, meditar sobre elas, buscar memorizar a passagem que foi pregada, e então colocar em prática o que foi pregado. Se nós reconhecermos que Deus fala ao seu povo, meus irmãos, o que nós temos domingo após domingo é um encontro cósmico. O Deus Criador de todas as coisas se manifesta a nós por meio da sua palavra. Deus está falando conosco. E se nós crermos nisso, então, nós então colocaremos mais atenção à palavra de Deus. Além de atender à pregação da palavra a cada dia do Senhor, uma dieta espiritual saudável envolve alguns suplementos, como a leitura devocional diária das Escrituras. E é, infelizmente, meus irmãos, verdade, para nossa vergonha, que muitas vezes, por muitas semanas, nós mal tocamos nas nossas Bíblias. A gente leva a Bíblia para o domingo para a igreja, esquece ela dentro do carro e muitas vezes só vai tocar nela novamente quando volta para o domingo, no outro culto. E se a gente mal toca as nossas Bíblias ao longo da semana, que dirá lê-las? Ao que eu lhes pergunto, meus irmãos, se nós realmente cremos que o Evangelho e a palavra pregada de Deus são o poder de Deus para a salvação, por que é que nós nos expomos tão pouco à palavra? Será que a pouca frequência com que nós nos atentamos à palavra de Deus, será que a pouca frequência com a qual nós tomamos a palavra de Deus e reservamos um tempo para lê-la, estudá-la e meditá-la, não é sintoma de um problema espiritual muito mais profundo? Será que tudo isso, meus irmãos, pode estar apontando para um problema de fé muitíssimo sério? Ou até mesmo para o fato de que nós nunca chegamos ao conhecimento da verdade? De que talvez a gente se identifique muito com a vida em igreja, a gente gosta da comunhão, a gente gosta do acampamento, a gente se identifica com os valores do cristianismo, o conservadorismo. Mas pode ser que a pouca atenção que nós dedicamos à palavra de Deus como meio escolhido por Deus para a santificação revele um problema muito mais profundo. E que até mesmo, meus irmãos, alguns de nós nunca chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Trocando em miúdos, de que nunca realmente conhecemos a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Com que regularidade você lê a sua Bíblia, portanto? Como é que você trata o culto dominical? Como é que você se prepara para o culto dominical? Qual é a sua expectativa para o culto dominical? Você é daquele que quando dá meio-dia, você já pensa, eu preciso voltar para casa para preparar o almoço, porque hoje eu vou receber visita? Ou você é aquele que é sedento por ouvir a palavra de Deus? Como é que a gente pode, de forma prática, então, se apropriar mais da palavra de Deus? Enquanto você toma o seu café da manhã pela manhã,
passe algum tempo também alimentando a sua alma, lendo a Bíblia. Separe um tempo para fazer isso. Hoje em dia muito se fala dos hábitos, né? Tem aqueles livros Hábitos Atômicos, O Poder do Hábito. Crie o hábito de ler a Bíblia. Crie o hábito de separar um tempo na sua rotina diária para ouvir a voz de Deus por meio da leitura da palavra e para falar com Deus em oração. E a oração é um outro elemento crucial da nossa dieta espiritual. Atenção regular à oração. Um outro meio que é constantemente negligenciado na nossa caminhada espiritual de santificação. A oração é o meio pelo qual nós oferecemos os nossos desejos a Deus. E é o campo onde nós muitas vezes lutamos com Ele na busca por uma santificação maior. É por meio da oração, é na oração que nós podemos clamar a Deus e pedir que Ele nos santifique ainda mais. Qual tem sido o seu problema nas últimas semanas? Será que você carece de fé? Será que a sua vida ou os desafios que você tem diante de si são complexos demais? Você não consegue crer em Deus e na sua palavra e crer que Deus está cuidando de você? Você tem um meio para ser fortificado nisso. Você pode se achegar ao Senhor em oração, pedindo a Ele que te fortaleça. Você carece de esperança, você tem medo do futuro. Ore para que Deus te encha de esperança. Você precisa de sabedoria para tomar decisões. Ore ao Senhor para que te dê sabedoria, porque Ele a ninguém nega a sabedoria, como diz Tiago. É por meio da oração, meus irmãos, que nós olhamos para o Messias ressuscitado e assunto aos céus, que ministra no Santo do Santo Celestial em nosso favor. É na oração, por meio dos olhos da fé, que nós olhamos para Jesus e pedimos que Ele interceda por nós, para ajudar-nos em nossas lutas da vida, confessar os nossos pecados e receber o seu perdão. E sabem o que é mais incrível? É que mesmo quando as palavras nos falham, mesmo naqueles dias em que as angústias do nosso peito não deixam a gente orar como a gente acha que deveria orar, nós temos um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o que diz a Escritura. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente de Cristo, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Uma outra coisa interessante de notar é que, mais uma vez, mesmo na oração, a palavra de Deus, que é o meio escolhido por Deus para a nossa santificação, ela nos é extremamente instrutiva e útil. Por quê? Porque se as palavras nos faltam, a gente pode recorrer, por exemplo, ao livro dos Salmos, um livro de orações. E quando você estiver angustiado, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 42 e recitar o Salmo 42 como forma de orar ao Senhor. E dizer ao Senhor: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Só um minutinho. No geral, meus irmãos, os meios da nossa santificação, como nós já dissemos, são muitíssimo simples. Palavra, sacramentos e oração. No entanto, e a gente sabe bem, isso não implica que isso é tudo que nós devemos, que tudo que nós devemos fazer é ir à igreja, ler as nossas Bíblias e orar, achando que apenas isso, ou tudo isso, nos livrará de todo e qualquer tipo de tentação e de pecado. A nossa santificação é sim uma batalha, e nesse processo e nessa batalha nós sim teremos períodos difíceis. Mas diante dessas dificuldades, então, nós não devemos perder a esperança, porque o nosso Deus, aquele que falou a nós por meio da sua palavra e aquele a quem nós podemos falar por meio da oração, é o nosso Salvador e o nosso Redentor. A Escritura nos mostra que alguns dos maiores santos da Escritura lutaram no seu processo de santificação. Lutaram com medo, com a dúvida, com a tentação
e outras dificuldades semelhantes. O apóstolo Paulo clamou ao Senhor em oração, pedindo para ser libertado daquilo que ele chamou de espinho na carne. Paulo também lutava no seu processo de santificação. Portanto, o fato de termos esses meios de graça, a palavra, a oração e os sacramentos, não significa que nós estaremos livres de lutas. Pelo contrário. Mas significa sim que nós teremos o sustento espiritual necessário para enfrentar todas as lutas que nós temos nesse processo de santificação. Para a gente finalizar, algo que a gente precisa reconhecer é que, independentemente das lutas, meus irmãos, também nós nunca estaremos sozinhos. Nós fazemos parte de um corpo, parte da Igreja de Jesus Cristo. E quando nós nos encontramos incapacitados, cansados e abatidos demais para lutar contra o pecado, ou lutar sozinhos contra o pecado, nós devemos buscar a ajuda dos pastores, a ajuda dos presbíteros e a ajuda dos nossos irmãos na fé. Gente em quem a gente pode confiar, alguém que possa orar, interceder por nós e nos lembrar das verdades da palavra. Como diz Tiago, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Nunca devemos lutar sozinhos. Se tem uma coisa que me espanta e me constrange é perceber que quanto mais velho a gente fica, a gente percebe que mais simples são as verdades da palavra de Deus. Há uma música infantil que há muito tempo eu não cantava, mas que agora, por motivos óbvios, né, tendo Maria Luísa e Joana em casa, eu reaprendi a cantar. E a Maria Luísa ama, e ela fala, papai, eu quero essa. Quando a gente entra no carro, ela pede, papai, eu quero essa aqui. E é uma música que diz, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Nessa verdade tão simples, numa canção infantil, feita para ouvidos que ainda ouviram tão poucas coisas na vida, reside a maior das verdades para a nossa aplicação da santificação, para que a gente possa aplicar a santificação. O meio que Deus nos deu para que sejamos santificados é a sua palavra. Porque o Evangelho é o poder de Deus para te transformar, meu irmão. O contexto escolhido por Deus, desenhado por Deus para a sua santificação, não é a sua solidão. Não é caminhar como um lobo solitário, mas é o seio da igreja, a noiva de Cristo, o povo de Deus, do qual nós fazemos parte. E Deus então nos nutre com esses meios de graça, leitura da palavra, sacramentos e oração, para que a gente possa continuar a crescer e não diminuir. Amém?